No prosseguimento do culto, eu quero chamar aqui minha esposa, a Marli, depois de muita insistência, que ela é muito tímida, né? Mas Deus deu graça e nós vamos contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, né? A nossa atual luta começou no ano de 2020, quando estávamos bem felizes, né? A gente tinha comprado uma casa nova, estava começando a reforma, estava todos empolgados. E a Marli estava treinando corrida, né, com o pessoal que treina corrida de rua, né? A gente ia participar de uma meia maratona lá em Bento Gonçalves, lá nas vinícolas e tal. Aí ia fazer revezamento, né? Eu ia correr 10h30, ela é 10h30, né? Não sei se eu ia chegar, mas eu ia junto. Aí ela começou a treinar, e daí começou a sentir uma dor nas costas, e a gente imaginava que fosse devido aos treinamentos, né? Impacto, alguma coisa do tênis, alguma coisa assim, e começou a fazer uma bateria de exames, né? E até que alguns médicos falavam que não era nada, que era problema muscular e tal. Aí disse para ela: ó, isso parece uma coisa de pulmão. Aí ela fez um exame lá, olharam no exame, falaram: não, essa mancha é uma mancha que tem aí uma calcificação normal da idade, para a idade da senhora está normal e tal. E continua persistindo a dor, persistindo. Aí eu tinha uma consulta com uma outra médica, e eu falei do caso da Marli, ela disse: não, manda ela vir aqui. Aí ela atendeu a Marli e olhou e disse: olha, isso não é normal. Fizeram outro raio-x do pulmão, não é normal, né? Consulta com um pneumologista. Aí a gente marcou, ele pediu outro exame, né? Pode falar, desculpa. Graça e paz, irmãos. Então, eu demorei tanto, né, para vir aqui, já faz 2 anos que eu estou nessa luta, né, com neoplasia. Eu pensei que ele ia dar o testemunho por mim, né? Me chamou, mas ficou falando. Primeiramente, eu gostaria da gente ler um versículo. Eu pedi muito para Deus, tá? Um versículo, né? Que eu pudesse, que realmente trouxesse, para mim, desse sentido o que eu passei, tá? E tinha um monte de versículos que eu podia ler para vocês hoje sobre curas, né? Que a gente sabe. Eu li vários, mas nenhum era aquilo, entende? Deus me mostrava que não era e não era. Então, eu queria que os irmãos abrissem Marcos 16:16. Pode ser que vocês não vão achar muito sentido, mas, para mim, foi o versículo que Deus me deu e que, com tudo que eu passei, tá, é o que mexe comigo, assim, é o que realmente me tocou. Agora, tu pode ler, amor, para mim. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até o 19. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, por que esse versículo fala comigo? Assim, ó, quando começou, né? Eu comecei a sentir dor em fevereiro de 2020. Eu estava treinando para uma corrida e eu e a Tandara, a gente fazia como assessoria, né? E o Eduardo também. Daí eu comecei num treino que era para me correr 10, eu corri 12. Ele me deu um treino para fazer, era para correr 10, eu corri 12. E nesse treino, quando eu terminei o treino, eu comecei a sentir a dor na escápula, do lado direito, e uma dor no pé. Daí eu disse: poxa, me lesionei, né? Não, vai ver que eu não vou nem conseguir correr. E era a primeira vez que eu ia correr 8 quilômetros na rua. Então, eu e a Tandara, eu e ela, estava assim, super ansiosa por essa corrida. Era a corrida do Dia das Mulheres, dia 8 de março. E eu comecei a sentir dor no começo de fevereiro. Aí eu fui em tudo que era massagista, quiroprata, osteopata. Tive na emergência do Hospital Militar, me deram injeção para dor. Nada, irmão, nada aliviava a dor da escápula. O pé passou, mas a escápula, nada. Aí tem um spray que a gente usava, né? Tinha um spray que esses jogadores usam. Cataflã, isso mesmo. Era a única coisa que realmente aliviava, era isso. Os germanos já estavam intoxicados de tanto passar.
a Dayana também, todo mundo lá em casa, mas era a única coisa que realmente aliviava um pouco a dor. E eu tive 2 vezes na emergência, eles me deram injeção para dor, não passava. E o Germani, isso é pulmão. Disse, não é pulmão, amor, eu me lesionei na corrida. Não, isso é pulmão. Aí, marcaram uma consulta para mim, né, com o médico, especialista, né? E no dia, era na quinta-feira, para mim ir. Eu fiz a corrida, tá? Mesmo com dor, eu corri os 8 quilômetros, fui super bem na corrida, com dor. Daí, no dia da consulta, que era numa quinta-feira, e na quarta-feira, foi o dia que o governador decretou fechar tudo. E daí, no hospital, eles cancelaram tudo que era consulta e iam atender só casos do Covid. Eu fiquei com a dor, né? Vou continuando, mas era uma dor muito ruim. E eu e a Tandara, a gente continuava correndo em casa, sabe? Assim, a gente morava no alto, então eu descia, subia correndo e continuava treinando. Daí um dia o Germano chegou e disse, eu não aguento mais essa dor. E quando que vai terminar essa pandemia? Quando que eu vou conseguir um médico, né? Ele disse, espera aí, eu tenho uma consulta, eu vou lá, tu vai conseguir. No mesmo dia eu fui. Aí o médico que me atendeu na janela, ele do lado de dentro e eu do lado de fora, tá? Por causa do Covid, né? Mandou fazer um raio-x ali na hora, deu a mesma coisa do primeiro que eu já tinha feito, que era uma calcificação no pulmão, né? E a dor, mas não tinha nenhuma ligação com a dor da escápula. Daí ele disse, mas meu Deus, e como é que eu vou resolver? O que está me incomodando não é essa calcificação no meu pulmão. O que me dói, o que está me incomodando é essa dor na escápula. Daí ele disse, isso daí tu vai ter que resolver quando acabar a pandemia. Enfim, se eu tivesse esperado essa hora, eu já não estava nem aqui, né? Vai mais rápido. Eu vou resumir, tá bom? Tá, daí eu voltei para casa, chorei, o Germano voltou lá, daí uma outra médica me atendeu, mandou fazer o raio-x e deu que eu estava com neoplasia, câncer no pulmão. Tá? Aí parece que o mundo acaba, né? Eu chorei 2 vezes. Foi quando eu recebi o diagnóstico, tá? E uma noite antes de eu operar, que daí começou a afetar a minha coluna. Mas eles ainda não faziam ligação do pulmão com a coluna. Na verdade, eu já estava com uma metástase na coluna, tá? E foi bem difícil, assim. Aí, no dia da cirurgia, eu internei muito rápido. Minha cirurgia foi dia 10 de maio de 2020. O dia eu internei no sábado de manhã e no domingo, no dia das mães, eu operei. Mas naquele sábado, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Naquele sábado à noite, eu acordei de madrugada. O Germano estava dormindo do meu lado, assim, naquela caminha que tem, né? Coitado, todo grande, a cama bem pequenininha. Ele estava lá, aí eu comecei a orar e falar com Deus. E eu estava com as mãos postas assim, né, em cima da minha barriga. De repente, eu acordei e eu tentava soltar a minha mão e não conseguia. A mão veio subindo, as duas, né, as mãos postas, até chegar aqui em cima. Quando chegou aqui em cima, soltou. Aí eu comecei a chorar. Aí o Germano acordou nessa hora. A gente orou junto, tudo, mas aí foi um sinal de Deus, que tudo ia sair bem, porque a cirurgia era de risco, muito risco. Se eu não operasse, eu podia ficar numa cadeira de rodas, e com a cirurgia eu também corria esse risco, de ficar numa cadeira de rodas. Então, assim, era uma coisa bem complicada mesmo. Mas, graças a Deus, Deus agiu, né? E hoje eu estou aqui, eu faço tratamento. E esse versículo que eu pedi para ler, porque às vezes eu fico pensando assim, se eu não tivesse um dia tomado essa decisão de seguir Jesus, de ter me batizado, será que eu teria essa força que eu tenho? Porque eu estou neoplasia no pulmão, na medula, atrás na coluna e ainda na cabeça. E tinha nos linfonodos também, quer dizer, eu estava cheia, né? E hoje, assim, o do pulmão, tudo virou uma cicatriz. O do pulmão era 4,5, hoje ele está 2,1. O linfonodos eu não tenho mais. Glória a Deus. Da cabeça ele ficou parado, até essa semana eu vou fazer, né, novos exames. E o da coluna, o médico tirou o que pôde.
que ele botou 12 parafusos, eu já estava até com os ossos trincados, sabe? Ele botou 12 parafusos e 2 hastes na minha coluna. E virou uma cicatriz. Então, quer dizer, eu vejo assim, eu acho que eu não teria essa força, eu não estaria do jeito que eu estou hoje, se eu não tivesse, há 32 anos atrás, tomado essa decisão, tá, de me batizar, tá, e de seguir Jesus. Porque se eu não teria, gente, não teria, acho que ninguém, todo mundo, mas como é que pode? Tu é tão tranquila, não sei o quê. Gente, eu sempre falo, a minha vida está na mão de Deus. Um dia todos nós vamos. De que forma, eu não sei. Eu só quero viver com qualidade o que eu tenho para viver. Eu não vim aqui falar de cura, mas eu vim aqui falar de bênção. Tá? E isso eu tenho recebido na minha vida todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus. Eu nunca perguntei para Deus por quê, né? O porquê dessa doença, Ele sabe. Tá? Se é para mim ou se é para mais alguém, eu não sei. Assim, né? Um ensinamento para mais alguém, eu não sei. Mas eu sei que a minha vida está na mão de Deus. E um dia eu quero ainda subir aqui e dar o testemunho de cura, porque eu sei que Ele vem. Tá? E é isso. Tinha muita coisa para falar, mas vamos reduzir, senão os irmãos também vão cansar. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Olha, desde 2020, né, já vão 2 anos aí nessa luta, e a gente tem visto a mão de Deus, né, de uma maneira assim sobrenatural mesmo, né? A questão do tratamento dela é uma quimioterapia via oral, né, comprimido, não caiu o cabelo, nada, né? Quem tem 3 cânceres, né, e está do jeito que a Marli está aí fazendo toda, levando a vida normal, só o poder de Deus mesmo, né? E a maneira como Deus cuidou assim e tem cuidado, né? O tratamento, né, que não é barato, né? É bem caro, e eu acho que o Exército é o único convênio que paga essa medicação, né? E ele só pode descontar um certo limite, né, do meu pagamento. Então, até nisso Deus teve o cuidado, né, de poder a gente ser abençoado dessa forma. Então, só temos a agradecer, né? Que nem ela falou, não é um testemunho de cura, mas é um testemunho do poder de Deus, do cuidado de Deus com a nossa vida, que a gente não é merecedor de nada, né? Não somos melhores que ninguém. Eu estava pensando, né, Senhor, mas, né, achar que, às vezes, dar o testemunho, as pessoas podem achar que está a gente querendo se achar que é mais que os outros, mas muito pelo contrário, de coração eu falo assim, eu sei que nós não somos merecedores, do fundo do meu coração, diante de Deus eu falo isso, mas é a graça e a misericórdia de Deus que tem nos alcançado, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Com tantas falhas, defeitos, pecados, transgressões, tanto que a gente faz, e o Senhor, o amor dele é tão grande, né? Não sei se é porque 40 anos que eu entrei no Exército, né? Fez dia 2 agora, 3/2 de 82 entrei. Sempre no Exército é aquela meritocracia, tudo por merecimento, né? E às vezes eu acho que aquilo, eu penso dessa forma, né? Que a gente tem que fazer por merecer com Deus. Claro que tem que fazer porque Ele entregou o Filho dele, mas não é pelo que a gente faz, mas é pelo infinito amor que Deus tem por nós, que a gente não consegue entender por quê, né? Como a Nelisete sempre diz, né? O amor de Deus nos constrange. É verdade, a gente fica sem entender por que Deus, às vezes, nos abençoa dessa forma tão maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Olha, o testemunho é grande, sabe? Mas vou dizer para os irmãos que o tempo é curto, mas nós louvamos ao Senhor pela vida da Marli, que Deus tem cuidado.